Então, pessoal, mais um Siri na Lata, esse é o número 11. Pessoal, o negócio é o seguinte, bora abrir uma discussão aqui de uma dúvida recorrente, e tem uns dias atrás que eu recebi uma dúvida ali do Dalber, né? Ele, na verdade, listou algumas dúvidas e eu vou dar uma marretada em duas, pelo menos, tudo bem? Diz respeito ao doméstico. Tem duas dúvidas. Uma é dúvida recorrente. O empregador, ele contribui sobre a remuneração do doméstico sem observar teto? Ou sobre o salário de contribuição? É claro que sobre salário de contribuição, porque empregador doméstico ele não é equiparado à empresa. Então, portanto, não suportaria o ônus de contribuir sem observar limite. Não faz o menor sentido. Mas a legislação, numa análise sistemática, normatizando ali, harmonizando o assunto, a gente vai ver ali no artigo 34 da Lei Complementar 150, juntamente com o artigo 24. E já também nessa discussão, bora também marretar uma outra situação. Bem, todo mundo sabe da possibilidade do recolhimento trimestral do contribuinte individual, do facultativo e até então do doméstico, desde que a base fosse salário mínimo, ok? E esse trimestral diz respeito ao trimestre civil. Janeiro, fevereiro e março seria recolhido no dia 15 de abril, postercipando se não fosse se não houvesse expediente bancário. Depois, abril, maio, junho, dia 15 de julho. Pessoal, essa situação ela persiste unicamente em relação a contribuinte individual e facultativo. Também na leitura da norma, vocês vão ver que esse recolhimento trimestral, ele é feito, não é, sob salário mínimo para facultativo, contribuinte individual e até então sob doméstico, em relação a doméstico, em uma guia própria que se chama GPS, que é a Guia de Recolhimento da Previdência Social. Pessoal, com a Lei Complementar 150, com o Simples Doméstico, deixa de existir a GPS, que o código era 1600 para o doméstico, deixa de existir, porque agora é um documento único de tributo federal, ou seja, de DARF, e que vai incluir ali para arrecadar juntamente com o FGTS. Então não há que se falar mais em recolhimento trimestral para doméstico, ok? Então, uma marretada, dois coelhos, mas vamos aqui dar uma olhada na fundamentação. Dá uma olhada aqui, ó. Artigo 34 da Lei Complementar diz assim: o simples doméstico assegurará o recolhimento mensal mediante documento único. Pronto. Já matou aí a possibilidade do recolhimento trimestral em GPS, que há previsão ali, se não me engano, no decreto 3048, ok? Então, aquilo permanece somente para contribuinte individual e facultativo, de valor de arrecadação dos seguintes valores. Pois bem, então, vem aqui a lei complementar e diz assim: 8, 9 e 11 pontos percentuais a contribuição devida pelo próprio doméstico. Beleza. E cita o artigo 20 da Lei 8212, que justamente conceitua o que é salário de contribuição para o empregado, para o avulso e para o doméstico. Ou seja, é aquilo que é recebido durante o mês, não é verdade? Limitado ao teto. Beleza. Em relação ao desconto do doméstico, não tem a menor dúvida, não mudou nada. Em relação à cota patronal, que antes era de 12%, e passa a ser agora 8, e não só 8, 8,80. Olha os 8, 0,80 aqui, então 8, não é? A gente já discutiu isso, Siri na Lata, se não me engano, anterior. Então, 8,80 é a contribuição patronal, de contribuição para patronal previdenciária para a Seguridade a cargo do empregador, beleza? Nos termos do artigo 24. Legal. Então, portanto, vamos dar uma olhada lá no artigo 24 da Lei 8212. É claro,
a contribuição do empregador é de 12, já não é mais, não é? Por conta da lei complementar, que é posterior e trata do mesmo assunto. Então, portanto, tem hierarquia das normas na espécie cronológica, não é? Então, portanto, 12 passa a ser 8,80 do salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço. Então, não tem dúvida, a cota patronal do empregador observa teto também. É justamente a exceção à regra. Cota patronal, em regra, não observa teto, mas a cota patronal do empregador observa, sempre observou, desde quando era 12% e agora quando passou a ser 8,80%. Bem, recolhimento trimestral também não é possível, porque o documento agora ele é único e junta tanto a parte de contribuição previdenciária como a parte também, ó que onda, do FGTS. Olha só, aqueles 11,20%. Tudo massa, tudo legal. Essa que eu me lembre, essa foi uma dúvida ali do Dalber. Depois ele colocou algumas outras dúvidas ali, e depois só olhando para a gente fazer em algum Siri na Lata adiante. Esse foi o Siri na Lata número 11, beleza? Um abraço, bons estudos.